Alguma vez te esqueceste porque foste à cozinha, ou onde estacionaste o teu carro, ou até o nome do teu colega de trabalho? Talvez até te já tenhas questionado se tens Alzheimer. A realidade é que o nosso cérebro não foi programado para nos lembrar da nossa lista de tarefas, do nome de pessoas e de todos os acontecimentos da nossa vida. E estes esquecimentos são completamente normais. Contudo, a incidência da doença de Alzheimer tem vindo a aumentar drasticamente nas últimas décadas. Mas a boa notícia é que existem hábitos e atividades que podemos implementar nas nossas vidas que diminuem imenso o risco de nós termos esta doença no nosso futuro. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e sejam muito bem-vindos à descoberta do corpo humano. A doença de Alzheimer começa com uma proteína chamada beta-amiloide, que tem a tendência para se agregar a outras proteínas beta-amiloides, formando placas. E estas placas chamam-se de placas amiloides. Se uma grande quantidade de placas amiloides se começar a acumular no teu cérebro, vai chegar a um determinado ponto onde vamos ter emaranhados neurofibrilares, que vão conduzir a reações negativas no nosso cérebro, como por exemplo neuroinflamação, morte celular e todos aqueles sintomas típicos da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer começa no hipocampo, que é precisamente a região do nosso cérebro responsável por formar novas memórias. E daí os primeiros sintomas desta doença serem a perda de memória, especialmente memórias mais recentes, como esquecer do que alguém disse há poucos minutos atrás, repetir-se várias vezes porque a pessoa não se lembra do que disse também há pouco tempo atrás, e até esquecermos do que é que fizemos na semana passada, mesmo que tenham sido coisas importantes do ponto de vista emocional. Mas a doença não fica só no hipocampo, ela vai progredindo para várias áreas do cérebro, como por exemplo para o lobo frontal, o que vai tornar mais difícil tomar decisões e resolver problemas, mas também para áreas do nosso cérebro responsáveis por saber onde nós estamos no espaço, o que faz com que pessoas se possam perder até no seu próprio bairro. Mas então, quais é que são as boas notícias? A verdade é que apenas 2% de todas as pessoas que têm Alzheimer é causado 100% pela genética. Isto significa que a maioria dos nossos cérebros não está condenado a vir a desenvolver doença de Alzheimer. E ainda por cima, o acúmulo desta proteína beta-amiloide para realmente desencadear a doença demora cerca de 15 a 20 anos. Existem várias coisas que podemos fazer para proteger o nosso cérebro do Alzheimer e para evitar o acúmulo de proteína beta-amiloide nos nossos cérebros. Sono. Durante o sono, existem células do nosso cérebro chamadas de células da glia que são responsáveis por eliminar e remover as toxinas que se acumulam no nosso cérebro durante o dia. E uma dessas toxinas é a proteína beta-amiloide. Também durante o sono, especialmente no sono profundo, o nosso cérebro é literalmente lavado por um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, que ao banhar o nosso cérebro vai ajudar a remover várias toxinas, incluindo a proteína beta-amiloide, evitando a formação de placas amiloides no futuro. Quando dormimos menos de 7 horas, as nossas células da glia e aquele sistema de limpeza cerebral não vai ter tempo para funcionar de forma eficiente e vamos ficar com proteína beta-amiloide acumulada juntamente com outras toxinas. E caso este mau hábito de sono, dormir menos de 7 horas por noite, dure por várias décadas, pode pôr-nos em sério risco de vir a desenvolver doença de Alzheimer. Por isso, uma forma importante para proteger o teu cérebro é dormir pelo menos 7 horas de sono por noite. Exercício. O exercício é uma das formas mais efetivas de prevenir o risco de desenvolver Alzheimer. Já vários estudos têm demonstrado que apenas realizar exercício por 40 minutos, cerca de 3 vezes por semana, aumenta o nosso volume do hipocampo, que era precisamente aquela região que é primeiramente afetada pelo Alzheimer. Quando os nossos músculos contraem durante o exercício, estes libertam miocinas para a corrente sanguínea, e quando chegam ao nosso cérebro, mais especificamente ao hipocampo, vão promover o crescimento de novos neurónios nesta área, melhorando a nossa memória. O exercício físico também parece ser um potente anti-inflamatório para o nosso cérebro. E já sabemos que a inflamação associada às placas amiloides conduz à morte neuronal
e ao desenvolvimento da doença. Por isso já sabes, se queres uma boa saúde cerebral, exercita nem que seja apenas 3 vezes por semana por cerca de 40 minutinhos. Reduzir o stress crónico. O stress crónico é terrível para a nossa memória, tanto para formar memórias hoje, como também aumenta o risco de vir a desenvolver Alzheimer mais tarde na vida. O stress crónico aumenta os nossos níveis de cortisol de forma prolongada, o que mantém o nosso corpo em constante alerta no modo de fuga ou luta. E isto é destrutivo para a nossa memória, já que o cortisol diminui a função do hipocampo. Já vários estudos demonstraram que indivíduos que estão submetidos a stress crónico têm uma diminuição do volume do seu hipocampo, já que o cortisol impede a neurogênese, que é aquele crescimento de novos neurónios que ocorre no hipocampo. E isto é um problema sério, já que o hipocampo é a primeira região a ser afetada pela doença de Alzheimer. E é por isso que devemos fazer atividades que reduzam os nossos níveis de stress, como yoga, meditação, exercício, estar com amigos, familiares. E isto é fundamental para que o nosso hipocampo não fique mais pequeno, resultante do stress. Aprender coisas novas. Já vários estudos demonstraram que pessoas com maiores níveis de escolaridade e que estão constantemente a aprender coisas novas têm um menor risco de desenvolver Alzheimer. Isto ocorre porque o cérebro de pessoas que são cognitivamente ativas ao longo da sua vida tem uma maior reserva cognitiva. Sempre que aprendemos algo de novo, estamos a criar novas sinapses, ou seja, mais conexões entre os nossos neurónios, fazendo redes neurais mais fortalecidas. E por isso, mesmo que os nossos cérebros sejam acometidos por Alzheimer, existe uma maior capacidade para ir buscar informação que muitas vezes não conseguiríamos caso tivéssemos uma reserva cognitiva mais pequena. É como se formassem caminhos alternativos. E alguns estudos super interessantes têm demonstrado que ser bilingual, ou seja, falar 2 línguas de forma fluente, pode atrasar os sintomas da neurodegeneração em cerca de 5 anos, o que é muito tempo. A boa notícia é que muitas destas alterações do estilo de vida que falámos hoje são mais eficazes do que qualquer comprimido que exista até agora para prevenir o desenvolvimento de Alzheimer. O esquecimento devido ao Alzheimer é assustador. Esquecer das nossas belas memórias que demorámos uma vida inteira a construir. No entanto, o esquecimento do nosso cotidiano, que falámos logo no início do vídeo, é completamente normal e não te stresses por causa disso, até porque já sabes que o stress aumenta o risco de desenvolver Alzheimer. Se gostaste deste vídeo, deixa o like e se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve para vir embarcar nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!